Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino chamado Nome Precioso. As pessoas às vezes confundem o sangue com o nome. O sangue de Jesus tem poder, tem, para purificar os pecados. Agora, a autoridade é no nome. E é isso que vamos cantar agora. A autoridade de Cristo, o nome dele, santo nome. Amém? Louvemos ao Senhor. Santo nome comparável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Queridos, nós vamos ensinar uma canção para vocês. Eu espero que vocês nos ajudem aí. Vamos ensaiar, tá bom? A gente vai cantar uma vez para vocês pegarem. Aí a segunda vez, aí vocês, na primeira vocês já vão aprendendo a cantar. Na segunda a gente junta todo mundo e canta bem forte, tá bom? Alento do meu ser, teu amor me consome, és o fogo em meu viver. Nada poderá apagar esse amor. Luz de minha vida é o Senhor. Vamos no começo, luz de minha vida. Luz de minha vida, alento do meu ser, teu amor me consome, és fogo em meu viver. Nada poderá apagar esse amor. Luz de minha vida é o Senhor. Ao te contemplar, quero adorar.
tua voz cativa minha vontade. Tu és o meu primeiro amor e anseio tua glória em mim. Luz de minha vida, alento do meu ser, teu amor me consome, és fogo em meu viver. Nada poderá apagar esse amor. Luz de minha vida é o Senhor. Vamos lá, quero ver os irmãos, vamos juntos. Luz de minha vida, alento do meu ser, teu amor me consome, és fogo em meu viver. Nada poderá apagar esse amor. Luz de minha vida é o Senhor. Ao te contemplar, ao te contemplar, quero adorar. Tua voz cativa minha vontade. Tu és o meu primeiro amor e anseio tua glória em mim. Luz de minha vida, alento do meu ser, teu amor me consome, és fogo em meu viver. Nada poderá apagar esse amor. Luz de minha vida é o Senhor. Luz da minha vida é o Senhor. Luz de minha vida é o Senhor. É o Senhor. É difícil? Facinho, né? 2 slides. O que eu vou pedir para a gente cantar, deixa aí. Vou pedir para a gente cantar, em vez de dizer de minha vida, cantar da minha vida, tá bom? Luz da minha vida. Tanto em cima como embaixo. É melhor para a gente cantar. Como é feito de uma tradução de uma outra língua, aí a gente faz essas correções aí. Tá bom? Vamos de novo, tá bom? Vamos lá. Agora é o seguinte, eu vou cantar menos, vocês vão cantar mais. Tá certo? Vamos lá. Luz da minha vida, alento do meu ser, teu amor me consome, és o fogo em meu viver. Nada poderá apagar esse amor. Luz da minha vida é o Senhor. Vamos lá, vamos bem forte agora. Luz da minha vida, alento do meu ser, teu amor me consome, és fogo em meu viver. Nada poderá apagar esse amor. Luz
da minha vida é o Senhor. Ao te contemplar, eu quero adorar. Tua voz cativa minha vontade. Tu és o meu primeiro amor, e anseio tua glória em mim. Luz da minha vida, alento do meu ser, teu amor me consome, és fogo em meu viver. Nada poderá apagar esse amor. Luz da minha vida é o Senhor. Mais uma vez, luz da minha vida. Luz da minha vida, alento do meu ser, teu amor me consome, és fogo em meu viver. Nada poderá apagar esse amor. Luz da minha vida é o Senhor. Ao te contemplar, quero adorar. Tua voz cativa minha vontade. Tu és o meu primeiro amor, e anseio tua glória em mim. Da minha vida, alento do meu ser, teu amor me consome, és fogo em meu viver. Nada poderá apagar esse amor. Luz da minha vida é o Senhor. Da minha vida é o Senhor, aleluia. Luz da minha vida é o Senhor, é o Senhor. Glória a Deus. Jesus disse assim: para que serve uma luz que não acende? Lembra dessa? Para que serve uma luz que não acende? Não serve para nada, não é verdade? Então, que você ilumine com a luz que há em ti. Vamos juntos. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais.
face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo, prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar, lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos lá, prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Eu vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais e mais e mais e mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou firme, a minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Amém. Você pode sentar, querido. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 4. João 17, versículo 4. Acharam? João capítulo 17, versículo 4. Nós lemos esse versículo domingo passado. Eu quero agora só fazer um resumo para que a gente venha fazer aí uma relembrança ou para voltar à memória o que nós falamos domingo passado. João 17, 4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Na semana passada nós estávamos estudando sobre os propósitos de Deus para a vida do cristão na igreja. Vimos que o crente em Jesus, ele precisa ter um propósito. O crente sem propósito é como uma flecha que é atirada sem ter um alvo para acertar. Serve para alguma coisa? Não. É atirada a esmo, de qualquer forma. É assim a vida de um crente sem um propósito de Deus. Vimos que Deus chamou o seu povo para ser exclusivamente seu, para viver os seus propósitos aqui na terra. O povo que foi redimido e chamado para anunciar as grandezas de Deus. Este povo vive com uma só finalidade,
que é a glorificação de Deus. O catecismo presbiteriano tem perguntas e respostas. E a primeira pergunta que tem lá no catecismo de Westminster, o catecismo da nossa igreja presbiteriana, né? Qual é o fim principal do homem? Ou qual é o propósito do homem? E a resposta dessa pergunta é: o propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. No catecismo da nossa igreja já tem todo esse conteúdo. Se você pode até baixar na internet isso em PDF, porque já tem todo esse conteúdo para que nós possamos aprender que o nosso propósito é só um, é a glória de Deus. A palavra de Deus demonstra do começo ao fim que nós fomos criados para a glória de Deus. É dar a Ele a honra, é adorá-lo, é exaltá-lo, é reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de nossa gratidão, e é a Ele que devemos dar toda a prioridade. Vimos que um dos instrumentos que Deus usa para glorificar o nome dEle, para vivermos o propósito dEle aqui na terra, é o nosso corpo. Lembra disso? Nosso corpo, ele foi criado para a glória de Deus, não para o pecado, não para a imoralidade. Ele foi criado para a glória de Deus. Somos templos do Espírito Santo de Deus. O próprio Paulo escreveu em Coríntios capítulo 6, vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus em vossos corpos. E quando Paulo está falando de glorificar a Deus com o seu corpo, ele está revelando que os nossos corpos, eles precisam agir para glorificar a Deus. Ele não pode ser um corpo estático, um corpo parado. O nosso corpo precisa agir para glorificar a Deus, com ações, com atitudes, com feitos, com obras. E é disso que o Senhor Jesus escreve, que as nossas obras, né, elas possam glorificar o Senhor, que cada obra que nós completamos na terra para a glória do Senhor, glorifique o Senhor. Amém? Diga isso para o seu irmão: o Senhor te chamou para fazer uma obra, e que essa obra glorifica a Ele. Amém? Então, completando a obra que o Senhor tem nos dado, é que nós conseguimos glorificar a Deus. Glorificar a Deus não tem a ver com teoria, mas tem a ver com prática. Glorificar a Deus não tem a ver com vontade, tem a ver com ação. Terminei o domingo passado perguntando: e o que Deus nos chamou para fazer? O que Deus te chamou para fazer? O que Deus quer que você faça que glorifique o nome dEle aqui na terra? Quais obras eu e você precisamos completar em nossa caminhada aqui na terra? Como que é isso na prática? É isso que vamos estudar nesta noite. Baixe sua cabeça, feche os olhos. Vamos pedir a Deus que venha dirigir nossa mente, nosso coração, e que possamos ter um coração obediente à palavra de Deus. Venha, Senhor Deus, usar da palavra do Senhor para nos ensinar, Senhor, os teus propósitos. E hoje vamos ver como que esses propósitos se dão na prática, como que podemos glorificar o teu nome, Senhor Deus, na prática, em nossa igreja, com a nossa vida. Que o Senhor guarde em nosso ser, em nossa mente, em nosso coração, cada palavra que vamos ouvir agora. Essa é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Tem um texto onde o apóstolo Pedro, Atos, capítulo 11, o apóstolo Pedro, ele foi evangelizar a família de Cornélio. Não é isso? É esse texto aí? Atos capítulo 11, e aí lá ele falou de Jesus para Cornélio e sua família, e quando ele voltou desta evangelização, ele evangelizando um homem gentil, ele foi prestar um relatório para a igreja, e lá no versículo 18, olha o que ele diz: ouvindo isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo:
Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo dos gentios, até mesmo aos gentios. Olhe só como é que as pessoas tinham a ideia antes. Eles tinham objeções, presta atenção no que eu vou dizer. Se a salvação em Cristo Jesus era só para os judeus ou para todos os povos. Quando Pedro ganha o Cornélio e sua família, que eram gentios, que eram de um outro povo, gentil é isso, para o judeu, gentil é aquele que não é judeu. E aí eles entendem que o que aconteceu com a vida do Cornélio e sua família era a mesma coisa que tinha acontecido com eles. Então eles entendem que Deus concede arrependimento até mesmo para os gentios, até mesmo para as pessoas que não são de linhagem judaica. Preste atenção, como é que Deus é glorificado, como é que eu acho o meu propósito no serviço de Deus, na vida com Deus, na igreja de Deus. Deus é glorificado quando Ele nos usa para sermos cooperadores na salvação das pessoas. Repete comigo, por favor. Deus é glorificado quando Ele nos usa para sermos cooperadores na salvação das pessoas. Nós não somos os salvadores da vida das pessoas, mas nós somos os cooperadores. Foi isso que Pedro fez, ele foi um cooperador. Mas quem salvou a família de Cornélio? O Espírito Santo. Deus usou as palavras saindo da boca do Pedro, e olha que o Pedro nem queria ir. Se você ler todo o texto, você vai perceber, o Pedro nem queria ir, e aí ele vai, porque não era permitido um judeu entrar na casa de um homem, de um outro povo, comer com ele na mesma mesa, e o Pedro fez isso, em obediência à palavra do Senhor. Então, Deus concedeu arrependimento para os gentios. Deus está atrás de pessoas que cooperem com o seu reino. Deus usa pessoas para cooperar nesta obra. Não vai vir, eu já disse aqui que não vai vir anjo para falar com as pessoas ímpias. Deus já tem os seus anjos aqui na terra, que é a igreja dele, amém? O próprio Paulo, quando escreveu sobre isso, ele dizia assim em Romanos 10, 14, como é que as pessoas vão ouvir, se não há quem pregue para elas? Como ouvirão, se não há quem pregue? Eu vivo o propósito de Deus, quando eu falo de Deus às pessoas, amém? Diga para você mesmo, eu vivo o propósito de Deus, quando eu falo de Deus para as pessoas, amém? Pergunte para o seu irmão, você está falando de Deus para as pessoas? Amém? E olhe aqui na Bíblia, quem foi que Deus usou para o Pedro? Cara preconceituoso. E quem foi que ele alcançou? Os gentios. Pessoas inalcançáveis. Amém? Presta atenção, sabe qual é o problema da gente? É que a gente quer alcançar os alcançáveis. Deus quer usar a gente para alcançar os inalcançáveis. Entendeu? Já viu? Eu acho interessante, quando a gente vai fazer um grupo, uma reunião, algum jantar, alguma coisa, sabe quem a gente chama? Uma pessoa de outra igreja, os alcançados. A gente tem que envolver as pessoas inalcançáveis. Amém? Inalcançáveis, pessoas que não conhecem a Cristo ainda, pessoas que não ouviram de Cristo, porque Deus quer glorificar o nome dEle, usando a minha vida na pregação do Evangelho para essas pessoas. Eu não estou falando de pregação, de você ser um teólogo, um pregador, não, nós não podemos fazer, não é essa a ideia. A ideia é eu alcançar as pessoas que precisam de mim, Olha,
Nossa irmã Lígia, que mora bem aqui pertinho de vocês, está internada, muito doente, entendeu? Queridos, nós não podemos perder o contato com esses irmãos amados. São um casal de velhinhos que precisa de visita. Quando eu vou lá, né, tem uma vez no mês, cada mês eu vou lá, tiro uma quarta, uma quinta, vou lá à tarde, a horário que eu já me marco com ele. Ele tinha uma alegria de nos receberem. Sabe? Às vezes as pessoas estão do nosso lado, querido, precisando de uma mão, precisando de uma visita. Sabe? O nosso problema não é que não falta de gente para alcançar. Nosso problema é que o mundo criou a gente, treinou a gente para que nós não saiamos do nosso quadrado. Como estão entendendo? Nós precisamos sair do nosso quadrado. Esta ideia de ficar preso dentro do nosso quadrado, essa ideia não é de Deus. Não é de Deus. Nós precisamos ser uma igreja móvel, como Jesus chamou. Se você ver sua Bíblia em 2 Coríntios, passa aí algumas folhas, 2 Coríntios capítulo 9, o mesmo capítulo que nós lemos aqui na hora da oferta, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, eu quero ler agora o 12 e o 13, veja comigo por favor. Eu acho interessante isso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12 e 13. Vamos ler juntos? Todos acharam? Vamos ler juntos. O serviço ministerial que vocês estão realizando. Acharam aí, irmãos? Então vamos ler juntos. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Eu quero falar sobre algumas causas e alguns efeitos que tem neste versículo. Olha só, o Paulo está falando especificamente de pessoas que se dispõem para glorificar a Deus com a sua vida e com seus recursos. E olha como é que ele usa aqui, ó, suprindo as necessidades do povo, como eu disse na hora da oferta, não deixando nada faltar no meio da igreja do povo de Deus, transbordando em muitas expressões de gratidão, não só na hora da oferta, mas também em mostrar, em testemunhar de Deus, em falar de Deus, em envolver as pessoas, em cuidar das pessoas. Isso é uma transmissão, um transbordo de expressões de gratidão a Deus. Isso, e é interessante, ele diz no versículo 13, diz assim, que isso prova o serviço ministerial. É como se dissesse assim, ó, isso autentica o serviço ministerial de vocês. É essas ações que autenticam o serviço ministerial de vocês. Não tem a ver, como eu disse, com sensações, não tem a ver com o tanto de cultos que você vai, mas o tanto que você serve a Ele. Então, quando Deus é glorificado na minha vida, nesse aspecto, quando eu sirvo no ministério, realizando toda a obra em obediência e caridade, voluntariado. Tem outra coisa que é uma causa aqui, ó, é quando eu provo esse serviço vem acompanhado de uma confissão. Tem assim na sua Bíblia? Acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Não é um negócio que eu estou calado, mas eu estou confessando o Evangelho de Jesus todo instante. Eu não posso perder as oportunidades de confessar Jesus para as pessoas. Ainda diz mais, ó, é pela generosidade que vocês têm de compartilhar os seus bens. É pela generosidade com eles e com todos os outros. Olha, essa semana tem um agente eu chamo ele de agente do mal.
né? Ele não faz nada na vida, ele passa o dia no supermercado, cometa, né? Sendo usado pelo inimigo para chamar as pessoas para beber, para pagar bebida para elas e fazer propaganda do sistema do comunismo no Brasil. Eu acho que ele deve ganhar para fazer isso, porque ninguém ia fazer isso de graça, né? E aí toda vez que ele me vê, ele sabe que eu não sou dessa linha de destruição, né? Diz, tu viu aí o que fizeram com os boi? Bem feito, prenderam os veinhos, bateram nas veinhas. Olha como o mundo está, estão celebrando a maldade que fazem com as pessoas. E aí, eu confesso para você, e qualquer hora que você for no supermercado durante o dia, ele está lá, sem camisa, lá no supermercado, fazendo esse tipo de desserviço para a humanidade. E eu lembro que uma vez ele pediu uma camisa de basquete a mim, eu tenho muitas camisas de basquete, e eu lembro que nesse dia eu saí muito indignado com ele, porque ele celebrando a maldade das pessoas. Aí, eu saí de casa, saí para casa muito indignado, eu fui em casa, peguei a camisa e dei a ele, voltei lá no supermercado e dei a ele. Querido, ele ficou tão sem jeito quando recebeu aquela camisa, sabe? Porque essas pessoas, elas não esperam que a gente faça o bem a elas, elas esperam que a gente jogue o mesmo jogo de maldade. As pessoas não vão ser ganhas com bate-boca, as pessoas não vão ser ganhas com brigas, com intrigas. Não é assim. Para que é isso? Para que todas essas causas nessas passagens de pessoas sustentando a obra de Deus com seus recursos, confessando Jesus, o Evangelho, sendo generosas? Para quê? Diz o versículo 13, para que outros possam louvar a Deus por esta obediência. Acharam aí na Bíblia? Para que outras pessoas consigam louvar a Deus pela nossa obediência, vendo o testemunho da nossa obediência. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Deus chamou o seu povo, não para serem espectadores de cultos, mas para servirem a igreja com tudo o que possuem, com seus recursos, com seus dons, com seu serviço, com seu voluntariado, levando outros a realizarem a mesma confissão em Cristo Jesus, levando eles a experimentarem as mesmas coisas. Então, Deus é glorificado, nós encontramos o propósito quando servimos, não quando teorizamos, mas quando agimos em serviço do Senhor. Se você ver sua Bíblia em Romanos 15, volte aí para Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Romanos 15, 5 e 6, acharam? Olha o que diz. O Deus, acharam? Vamos ler juntos. O Deus que concede perseverança e ânimo, lhes dê um espírito de quê? De unidade, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor quer que a gente glorifique a Deus, possamos viver para glorificar a Deus, pela nossa unidade, pela unidade do corpo de Cristo. Amém? Pergunte para o seu irmão: você vive unidade com o corpo de Cristo? Olha só, Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. Ele estava falando de quem? Ei, irmãos, Jesus diz assim: o amor de muitos esfriarão. Ele estava falando de quem? De quem que ele está falando? Ele estava falando dos ímpios, não estava falando dos crentes.
Se o seu está esfriando, você está se sentindo como um ímpio. Cantamos agora. Nada poderá apagar esse amor. Né? Paulo dizia: quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Como apagar um amor que não foi você que gerou? Que foi o Espírito Santo que deu. Como que apaga? Não tem como. Estão entendendo? Sabe o que eu estou vendo nesse tempo? É o cenário de muitas pessoas que vivem escravas de redes sociais, de televisão, de mídia, de Rede Globo, ficando depressivas, ficando mal-humoradas, ficando angustiadas. Tem gente que nem sai nem na rua. Vocês estão entendendo? E é essa a intenção, é que você seja uma pessoa insociável. Então, o inimigo trabalha nos ímpios dessa forma. Não deixe ele agir na sua vida dessa maneira. Porque na vida do cristão, o amor precisa estar aquecido. Olha como é que Paulo diz aqui, ó. O Deus que concede o quê? No versículo. Concede o quê? Perseverança. Então nesta unidade precisa ter o quê? Perseverança. Diga comigo, nossa unidade precisa ter perseverança. Amém? Então, mas fulano não persevera, mas você precisa perseverar. Amém? E ele diz o que mais? É só perseverança? E o que? Ânimo. O que é ânimo, gente? O que é ânimo? Gás, garra. Você não pode amar a igreja de Jesus sem garra, sem ânimo, sem vontade. Você está entendendo? Não é assim que Deus trabalha. Um ímpio, o mundo trabalha assim. Ele diz assim, ó: esse Deus concede perseverança e ânimo, deu o que para você? Unidade da Antônia, não é assim? Unidade do Lincoln, está escrito assim? Como é que é a unidade? Como é que é a unidade aí na Bíblia, irmãos? Unidade, a minha Bíblia diz que é a unidade num só Espírito, um Espírito de unidade. Então a nossa unidade, ela não pode ser condicionada ao homem. A nossa condição é espiritual. Amém? Quando é que é aceitável? Presta atenção nisso aqui, ó. Quando é que é aceitável eu te tratar mal? Eu falar mal de você? Quando Deus tirar o Espírito Santo de mim, Ele vai fazer isso? Não. Então, por causa do Espírito Santo que está em mim, eu preciso a cada dia amar-te, querer-te, te dar a oportunidade cada dia, e você fazer a mesma coisa com o outro. Quando você se fecha, quando você tranca a porta do seu coração para não amar mais, para só odiar, para ficar rancoroso, magoado, quem ganha nisso não é a obra de Deus. Deus não age assim no meio do seu povo. Deus age pelo um só Espírito. Diz ainda, um Espírito de unidade, não segundo o homem, mas de acordo com Cristo. Amém? Segundo Cristo. Aí diz, olha o versículo 6, o que é que diz? Para que com um só coração, eita, tem assim na sua Bíblia, um só coração? Tem assim? Uma só voz, tem assim também? Tem isso? Glorifiquem a Deus. Estamos falando de viver para a glória de Deus.
E o que isso quer dizer? Hein, Jeová? O que isso quer dizer, dona Ângela? Um só coração, uma só voz. Todos devemos estar no mesmo sentimento para as coisas de Deus. Isso que passa pela sua cabeça às vezes passa pela minha também, que a gente é humano. Então cada um crê de um jeito, cada um sente de um jeito. Quando Deus coloca um propósito para a igreja dele, todos nós devemos ter um só coração. Amém? Um só coração. Na Bíblia você vê em Atos e na história da igreja, toda vez que a igreja estava unida com o seu propósito, apareciam pessoas com um coração diferente. Depois da igreja de Atos, sabe como é que essas pessoas foram chamadas? As pessoas que tinham um coração diferente, eram chamadas de hereges. Hereges. Porque para a igreja, até os 300 anos, e depois um pouco mais, da história da igreja, que não sentisse a mesma ideia de corpo, de uma só voz, vamos dizer a mesma coisa, vamos trabalhar no mesmo objetivo, vamos trabalhar por um só propósito. Quem tivesse assim, era considerado uma pessoa à parte de Cristo, não estava no mesmo coração que Cristo, não estava no mesmo espírito que Cristo. E aí diz aqui que quando esse povo está em um só coração, uma só voz, esse povo glorifica a Deus em Cristo Jesus. Isso é impressionante. A carta de Efésios diz uma outra coisa bem interessante para nós. Passa aí Efésios capítulo 4, versículo 3. Efésios 4, 3. A NVI tem uma tradução bem interessante para nós. Efésios 4, 3 diz como é que deve ser nosso trabalho nessa unidade. Acharam? Efésios 4, 3 diz assim: façam todo esforço, tem assim na sua Bíblia? Todo esforço, para conservar a unidade do Espírito. Tem assim na sua Bíblia, irmão? Ele continua dizendo que esta unidade é espiritual. Mas ele está dizendo que essas pessoas que são de Cristo e que são espirituais, elas não ficam olhando o espírito de divisão agir na igreja e ficam de braço cruzado, pagando para ver. Elas se esforçam para quê? Para quê? Para quê? Para conservar a unidade. Então, a unidade, ela não é, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer, a unidade no meio da igreja de Jesus, que glorifica a Deus, que torna o povo um só para a glória de Deus, ela não é fruto de pizza que a gente come todo mundo junto, ela não é fruto de dinheiro que eu te empresto, ela não é fruto, de você que pagou uma conta minha, não é só isso, ela tem a ver em eu trabalhar para conservar a unidade que temos um com o outro. E não é um trabalho fácil, porque senão ele não dizia que não precisava se esforçar. Não é verdade? Você precisa se esforçar. Por que eu preciso me esforçar? Você precisa se esforçar. Porque nós somos pecadores. Bem-vindo à igreja dos pecadores. E vai ter momentos em que você vai errar, que você não vai conseguir, que você vai tropeçar, e precisa ter alguém que se esforce para te levantar, para orar por você, para te ajudar. Vai ter momento que eu não vou ter condições, e vai ter que ter pessoas que se esforcem para ajudar. Então não existe unidade no meio do povo de Deus que seja vivenciada sem esforço. Amém? Como você está entendendo? Então diga para o seu irmão, você está se esforçando para manter a unidade? Para conservar a unidade? Antigamente não tinha geladeira. Como é que as pessoas conservavam carne? Com quê? Com sal.
né? Eu achava meio estranho quando eu morei na África, não tinha energia. Você não tinha até geladeira. Como não tinha energia, era meio que nada, né? Aí tinha uns peixes que eles pegavam lá. É uma categoria de peixe que eu não conheço, eu não me entendo muito de peixe, eu entendo de comer peixe. E aí eles salgavam o peixe, mas não era salgado assim de qualquer jeito, era muito sal. E ficava estirado uns pedaços de pau lá no quintal. E eu achava engraçado que os cachorros não deixavam nem um rato chegar perto. Ficava ali, de vigia ali. E os cachorros não comiam também. Ficava pendurado lá. E quando eu vi aquilo ali, eu disse, não, deve ser para comer no outro dia, né? Ficava 1, 2, 3, 4. Às vezes passava uma semana e ia comer no sábado. Aí eu disse, será que esse peixe está bom? E estava uma delícia. Por que o peixe não apodreceu? Porque o sal conservou. Como conservou? Ele manteve a carne unida, o corpo unido. Se não tivesse o sal, aquele peixe, do segundo para o terceiro dia, ele ia começar a se desfazer, apodrecer. Quando Paulo está dizendo assim, que eu tenho que me esforçar para conservar a unidade do Espírito, ele está te comparando com o sal. Ele está dizendo o seguinte, querido, salgue a sua relação com seu irmão, dê gosto nessa relação, senão ela vai apodrecer. Quantos estão entendendo? Agora, dê uma olhada assim com teus irmãos, assim, minha relação com esses irmãos, está salgada ou está podre? Hein? Está aumentando a pressão, né, Rosinha? Estão entendendo? Salgue, dê gosto. Entendeu? Sem o Espírito de Cristo, como essa relação é espiritual, ela não é humana, ela não é forjada pela carne humana. Como essa relação espiritual, sem o Espírito de Cristo, nós não teremos condições de ter perseverança, nós não teremos condições de ter bom ânimo, e nós não vamos conseguir nos esforçar para manter a unidade da igreja. Sem o Espírito de Cristo não dá. Entendeu? Sem o Espírito de Cristo, você vai ver o irmão que às vezes nem te deu paz do Senhor porque nem te viu, o irmão que não, você esperava uma coisa dele e ele não correspondeu, você vai ficar chateado e a relação vai começar a apodrecer. Vocês estão entendendo? Porque não tem gosto, porque você não lançou sal. Se você ver sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, lá no final de sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16, olha só. Tem uma outra forma de Deus ser glorificado pela vida do cristão. E dessa forma você achar o propósito de Deus para a sua vida. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. O que diz? Vamos ler juntos? Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém? Glória a Deus. Deus é glorificado quando estamos aprendendo a sofrer por causa do nome dele, por causa do nome de Cristo. Ronaldo, todo sofrimento que passamos é sofrimento pela causa de Cristo? Não. Não. Não é não. Vai lá,
vão aumentar tantos impostos esse ano. É por causa que somos de Cristo? Não, porque vai aumentar. Não, se aumentasse só para quem é crente, aí seria por causa do nome de Cristo. Mas não é. É para todo mundo. Vocês estão entendendo? É um sofrimento geral. Né? Ah, teve o coronavírus, aí é o sofrimento só para o povo de Deus? Não, é geral. Então não é um sofrimento que é exclusivo do povo de Deus, ou por causa do nome de Deus, do nome de Cristo. O sofrer por causa de Cristo é quando nós estamos fazendo as obras de Cristo e padecemos porque estamos fazendo essa obra. Sofrer não é uma palavra que nós gostamos muito. Sofrer ele dá uma conotação de derrota, de perda. Só que Pedro está dizendo assim, ó, quando você sofrer pela causa de Cristo, pelo nome de Cristo, não se sinta derrotado. Não se sinta envergonhado. Sinta vergonha de sofrer por causa de algum erro seu que você cometeu, por causa de uma infração no trânsito, porque você brigou com as pessoas, e se você sofreu por causa dessas confusões, você deve se envergonhar sim. Mas se você está sofrendo porque está fazendo a obra de Cristo, você não deve se envergonhar. Não é motivo de vergonha. Não é motivo de vergonha. E como é que eu devo fazer? O próprio Pedro diz lá no capítulo 2, veja aí, volte uma folha, capítulo 2, versículo 15, acharam? Ele diz assim, ó, pois a vontade de Deus é que pratique o bem. Ao praticar o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Porque quem fizer mal a você por causa do evangelho de Jesus, é exatamente isso aqui, ó. Age com ignorância porque é insensato. Ele não é insensato porque age com ignorância. Ele age com ignorância porque dentro dele ele é insensato, não tem senso. Suas faculdades mentais estão afetadas. Eu estava vendo um rapaz pregando na Avenida Paulista, lá em São Paulo, e eu acho que quando ele começa a pregar, dá para escutar ele assim, uns 3 quarteirões. Ele fala muito alto, ele segura a Bíblia grande assim e começa a pregar. E não sei se vocês conhecem a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é o centro de toda a área financeira de São Paulo e de toda a área ideológica de São Paulo. Então, quando alguém prega o evangelho ali, é como se jogasse pedras na cabeça deles. Eles ficam altamente ofendidos e agressivos. Eu já vi várias vezes esse senhor ser esmurrado, levar chutes de pessoas que andam por ali, porque ele prega o evangelho. É disso que o versículo está falando, de fazer a obra e sofrer pela causa de Cristo. Entendeu? Nós confundimos isso com, o vizinho está falando mal de mim. Eu tenho um amigo no trabalho que não gosta de mim. Querido, isso é normal acontecer em todo canto. Né? Ou você quer viver num mundo onde todo mundo gosta de você? Não tem esse mundo aqui. Aqui na Terra não tem. Entendeu? Não existe esse mundo. Né? Quantos já pediram demissão porque seu patrão não gostou de você? E quem foi que disse que o patrão que tem que gostar de você? Eu nunca vi um patrão que gosta do empregado. Eu estou para conhecer um. Entendeu? A relação do patrão com você não é de gostar, é de serviço. Então, olha o que Pedro está dizendo aqui, ó.
Quando essas pessoas insensatas agirem com ignorância, silencie elas. Como? Quebrando os dentes delas? Hein? Spray de pimenta nos olhos? Como é que é? Praticando bem com elas. Eita, é difícil. É difícil. O pessoal vê a igreja lá no Bom Jardim, acha bonito, mas aquele trabalho quando começou foi muito difícil. Tinha uma pessoa que era até servia na igreja, que trabalhava para destruir a igreja. Já viu isso? Você trabalha na igreja para destruir a igreja, né? Parece até o pessoal lá de Brasília, né? Trabalha no governo para destruir o Brasil. É estranho isso, não entra na minha cabeça não, mas tinha. E era minha vizinha, 2 casas depois assim, no mesmo apartamento, no mesmo apartamento. E aí eu lembro o dia que essa pessoa ficou tão indignada com o irmão da igreja, que ela pagou os bandidos, os traficantes da rua, para dar um pau no irmão no final do culto. Já viu disso? Eu já vi. Quando eu vi, chegou os caras todos sem camisa, na frente aí, só esperando o irmão sair. Porque era o desafeto da irmã, da chefe da facção, era da igreja. A chefe da facção. Rapaz, aí quando eu vi os caras se atracando para pegar o irmão, eu entrei no meio, né? Eu não sei como é que foi aquilo. Eu tenho umas coisas que a gente faz que não pensa, né? Eu faço muita coisa que eu não penso. E aí eu entrei no meio e disse assim: o primeiro, para bater nele, tem que bater primeiro em mim. E aí os caras, os filhos dele, todos eram meus alunos. Aí quem que ia bater? Se eu dava aula para os filhos deles, não, sai do meio, pastorzinho, sai, por favor, nosso assunto aqui é com ele. Não, meu amigo. E eu lembro que eu fui com esse irmão, agarrado na mão dele aqui, até a casa dele, entreguei para o pai daqui, ó. E os caras ficaram olhando assim. No outro dia eu não pensei 2 vezes. Chamei a irmã para conversar e disse: você não faça isso não. Isso não é coisa de Deus não. Aí, não, eu lembro que foi a noite pior que eu tive. Aquela noite que você fica chateado, triste, porque tem um terrorista dentro da sua igreja. E aí a minha mente terrorista também veio. Eu disse assim: eu jogo uma bomba na casa dela, eu corto a luz dela, né? Eu boto uma casca de banana, na hora que ela descer na escada, ela cair, quebrar o pescoço. Aí fica a mente da pessoa para mim. Aí Deus disse assim: não, você vai lá na sua mãe, manda mamãe fazer um bolo para ela. Foi o que eu fiz. Eu obedeci. Como eu disse, as coisas de Deus se fazem pelo Espírito. Se fizer da carne, você mata as pessoas, né? Eu fui lá na minha mãe, mandei ela fazer o bolo. Ela pediu, fez o bolo, aí eu levei para ela, levei lá na casa dela. Quando eu bati na porta, ela abriu assim, ó. Era minha vizinha. Que foi? Aí eu vim trazer esse bolo aqui para você. O quê? Para você. O que tem aí dentro? É um bolo, estou falando que é um bolo. Aí recebeu assim, tá, fechou a porta. Como ela trabalhava no mesmo local que eu, lá no projeto, eu lembro. 3 dias depois ela chegou para mim: Ronaldo, aquele bolo é de quê? Aí eu disse: tu não comeu não? Até agora não cortei o bolo, porque eu estou com medo de estar envenenado. Aí eu disse: tá aí o bolo? Tá, pois traga aqui que eu como. Aí eu comi na frente dela. Aí eu disse: pode comer, traga aqui um cafezinho. Como é que você? O mundo espera que a gente haja como eles agem. Quando as pessoas fazem careta para você, elas esperam que você faça careta também. Quando elas falam mal de você pelas costas, elas esperam que você faça a mesma coisa. É ou não é?
Quando elas são desonestas com você, ela espera que você seja do mesmo jeito. Elas tratam assim, porque elas acham que todo mundo é assim. E aí quando se esbarram com alguém que é de Deus, aí tá diferente. A pessoa, por que eu faço isso? Fulano continua me tratando da mesma forma. Porque a relação que temos que ter com as pessoas é por causa do Espírito de Deus. E como é que é a ordenança de Pedro? Pratique o bem e silencie essas pessoas insensatas. Tem assim na sua Bíblia? Amém? Sofrer pelo nome de Cristo é diferente de sofrer pelas circunstâncias normais da vida. Eu quero dizer aqui uns nomes, e aí eu quero que você faça um check-up do que você lembra do sofrimento dessas pessoas. Paulo, quem lembra do sofrimento de Paulo por causa do nome de Cristo? Quem lembra alguma coisa? Paulo foi apedrejado, o que mais? Prisão, caluniado, não sei quantas vezes, açoitado, né? O Pedro, preso, né? Açoitado também, né? Crucificado. Aí o João, lembra do João? Preso numa ilha, né? Como se fosse um Alcatraz da vida, né? Uma ilha de uma prisão. Agora, a pergunta que você tem que fazer para você e para o seu irmão que está do seu lado: os teus sofrimentos são assim? Por causa de Cristo? É assim? Chega nesse nível aí? Então você não está sofrendo pela causa de Cristo. Estão entendendo? Eu já vi várias vezes. Queridos, essa é a 9ª igreja que eu cuido. Aí toda igreja tem uns personagens, umas figurinhas carimbadas. Que é assim, eu levei o devocional lá no culto, a irmãzinha ali olhou torto para mim. Perseguição, igreja difícil. Sofrimento terrível. O que é que João ia dizer para uma mulher dessa? Aí veio um irmão que foi cantar, eu fui cantar, desafinei, o ministro de louvor olhou torto para mim. Sofrimento. O que Paulo ia dizer de uma florzinha dessa? Hein? De um pomponzinho desse? O que Paulo ia dizer de uns frouxos desse? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente confunde sofrer pela causa de Cristo, essas coisinhas que a gente tem que relevar, essas coisinhas que a gente conversando resolve. Não é perseguição. Perseguição é a que esses homens passaram: Pedro, Paulo, João. Por que tais homens sofreram? Pelo nome de Cristo. Suas obras eram compartilhadas em redes sociais, em sites da época, não? Sim, hein? Porque os caras tinham tantos seguidores, era assim? Tantos compartilhamentos do YouTube, era assim? Não era assim. Eles tinham canais no YouTube com muitos likes, curtidas e compartilhamentos, eles tinham isso? Não, como é que eram essas obras dele? Era assim, de multidão, aparecendo, eles moravam numa casa chique, no centro de Roma, era assim que era a vida deles? Não. Suas obras eram muito na surdina, específicas para cada pessoa individualmente, evangelismo pessoal e discipulado pessoal, um a um. Quantos estão entendendo? Então isso que nós estamos vendo hoje, as pessoas, até quando vão dar uma cesta básica, é o celular aqui, aqui irmãos, estamos compartilhando aqui o momento da cesta básica, olha aí, irmãos, olha as lágrimas, aí dá o zoom assim nas lágrimas da irmãzinha recebendo a cesta básica. O Pedro faria isso, irmãos? O João faria isso? O Paulo faria isso? O trabalho deles era muito na surdina, no dia a dia. A Silvinha lá no trabalho dela, é no shopping, né, Silvinha, que você trabalha? Lá no shopping, na hora do almoço,
ali, com outra pessoa de outro serviço lá. Senta aqui, eu quero falar da palavra de Deus contigo. Aqui, sentado aqui na área de serviço. Entendeu? É o Nóbrega lá com seu vizinho, de 2 casas depois, sentado na calçada, lendo a Bíblia ali. Não precisa filmar, não precisa fotografar, não precisa colocar. Já perguntaram para mim, por que aqui as obras, os trabalhos da Igreja Nova Vida não estão no site? Eu dizia, meu querido, acho que ninguém para ficar fazendo isso aqui. Quando a gente está nos momentos maravilhosos aqui, não dá para ficar, peraí, Espírito Santo, deixa eu botar aqui no YouTube, não dá. A gente até esquece que esse negócio está filmando. Não, o trabalho, ninguém faz trabalho para aparecer. O trabalho tem que ser feito como os discípulos fizeram, como os apóstolos de Jesus fizeram. Vamos terminar, Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, vamos terminar com o texto de Jesus. Mateus 5,16, olha o que Jesus disse. Acharam? Vamos ler juntos. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ronaldo, você acabou de dizer que não é para botar na rede social, e agora está dizendo para mostrar para todo mundo. Se para mostrar para todo mundo nas redes sociais, não. É para revelar às pessoas que precisam ver o Evangelho. Amém? Que estão perto de você. As minhas obras, elas não podem estar escondidas do ímpio. As minhas obras, elas não podem estar escondidas do meu vizinho que precisa de Jesus, da pessoa que estuda comigo, da pessoa que trabalha comigo, não pode estar escondida. Eles precisam ver as obras de Deus na minha vida. O Tiago chega ao ponto de dizer que se tua fé não tiver obra, a tua fé é morta. Já viu isso? Fé morta? Eu já vi muita fé morta, porque só tem emoção, mas não tem obra. Estão entendendo? A tradução da NVI ainda é mais forte, não chama de morta, diz de inútil. É inútil, é uma fé inútil. O objetivo das Escrituras não é enaltecer as obras dos discípulos de Deus nas redes sociais e mídias, mas é fazer com que as pessoas vejam as obras de Deus em sua misericórdia e graça realizada na vida de pecadores que nem nós. Porque nós não chegamos para as pessoas dizendo assim, olha, eu não peco mais, olha, nunca mais eu pequei. Nós somos pecadores e temos que mostrar isso às pessoas. Temos que mostrar a essas pessoas que Deus está realizando sua obra salvadora na vida de um homem pecador que nem eu. É por pura misericórdia e graça, porque se fosse pelos meus méritos, eu não seria salvo de forma alguma. É por pura graça. Como resultado dessa percepção, essas pessoas, nesse evangelismo pessoal, vão glorificar Deus. É isso que diz, que se a minha luz brilhar diante das pessoas, Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado. É dar a Ele a honra. As pessoas do mundo vão dar a honra, as pessoas do mundo vão adorá-lo, as pessoas do mundo vão exaltá-lo, vão reconhecê-lo como Deus e Salvador, vão reconhecê-lo como o único Deus, vão dar glória, gratidão, vão dar a Ele a prioridade, como eu disse no começo da mensagem. Então, quando eu estou agindo no evangelismo, deixando Deus usar a minha boca, as minhas mãos, os meus pés para ir até as pessoas, os outros vão glorificar a Deus. Os ímpios, as pessoas alcançadas vão glorificar a Deus.
Eu quero que você pare agora e pense 3 pessoas que você conhece, que você ainda não falou de Jesus para elas. Pensa agora, 3 nomes. 3 pessoas que você conhece, que você ainda não falou de Jesus para ela. 3 pessoas. Difícil essa pergunta? 3 só. Agora eu quero que você imagine essas 3 pessoas conhecendo Jesus através da sua vida e glorificando a Deus. Você consegue imaginar isso? Vivendo para a glória de Deus? É isso que o Senhor quer colocar nas tuas atitudes, não só na tua imaginação. Amém? Nas tuas atitudes, nas tuas ações. Ronaldo, e se as pessoas não glorificarem a Deus? O mundo está dividido em 2 grupos de pessoas: os que glorificam a Deus e os que não glorificam a Deus. Os que vivem para a glória de Deus e os que não vivem para a glória de Deus. Eu estou me sentindo igual essa lâmpada aqui, minha cabeça aqui. Tem uma lâmpada aqui na minha cabeça? É? Bichinho tudo pousando aqui em mim aqui. É? O mundo está dividido dessa forma: os que vivem para a glória de Deus, os que não vivem para a glória de Deus. Romanos capítulo 1, veja lá. Vamos ver os que não vivem para a glória de Deus, porque a gente já viu os que vivem para a glória de Deus. Romanos 1, 21 em diante. Deus tem um tratamento especial para quem não vive para a glória dele. Para quem não vive para o propósito dele. Deus tem um tratamento chique, especial. Vamos ver. Romanos 1, 21. Acharam? Diz assim, ó. Vamos ler juntos. Porque tendo conhecido a Deus... Opa! Já está mostrando que esse grupo aqui é o grupo que não glorifica a Deus. Eles tiveram conhecimento de Deus, alguém pregou para eles, alguém até levou eles à igreja, passaram um tempo na igreja, até vivem na igreja, mas não vivem para a glória de Deus. Olha só, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se o quê? Fúteis. E o coração? Insensato. E o coração deles insensato se tornou o quê? Obscuro. E eles, dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Olha só, e eles trocaram a glória de Deus imortal por imagem de quê? Imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal. Ele olha muito para o homem, bem como pássaros, quadrúpedes, répteis. Eu falei domingo passado de pessoas que valorizam mais os bichos do que as pessoas. E olha o versículo 24. Por isso Deus fez o quê? Olha o tratamento especial de Deus. Deus os entregou ao quê? A impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Meu Deus. Você já viu que todo mundo que teve uma experiência de igreja vive uma vida promíscua sexualmente? Você já viu? Já prestou atenção nisso? Estão aqui, queridos. E há milhares que estão nas igrejas desse jeito aqui, vivendo uma vida dessa forma. E não adianta elas fazerem as coisas no reino, não adianta elas virarem pastor, ministro de louvor, não adianta se eles vivem de moralidade, se eles vivem sem dar glória a Deus, sem render graças, vivem para o seu próprio eu, não adianta. Como diz a palavra, Deus os entregou às suas maldades. É uma palavra de juízo. O que eu estou falando aqui é muito sério. Tem gente que diz assim, isso aí é estudo para levantar pessoas para servir a Deus. Não.
é que todo crente em Jesus, cheio do Espírito de Deus, tem prazer de servir a Deus, evangelizar, falar de Jesus. O contrário disso é uma vida que não glorifica a Deus. O contrário disso é uma vida de pecado. Porque uma vida sem propósito é uma vida sem direção. Que Deus venha usar dessa palavra para que possamos ser servos e servas de Deus, que vivem para a glória de Deus e não para o nosso próprio eu. Baixe sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor fala de forma tão contundente com as nossas vidas, para que possamos entender que viver para o teu propósito tem a ver com ações, tem a ver com obras que glorificam o teu nome. Que todo trabalho de pregação, dos grupos, do louvor, dos discipulados, da direção da igreja, possa glorificar teu nome, Senhor, aqui na terra, possa ser dado a ti como oferta suave às tuas narinas. Tira de nós, Senhor Deus, toda obra da carne e faz, Deus, com que teu Espírito Santo venha trabalhar no nosso meio através da unidade do Espírito. Te glorificamos, te rendemos graças, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Amém.